queridos irmãos, eu, Raimundo, irei expor para vocês sobre o perdão. É muito falado nas redes sociais, é muito falado nas casas espíritas, mas às vezes fica um pouco mal compreendido esse termo. Eu fiz algumas pesquisas desse termo e tem muito material. Mas vamos tentar aqui fazer um trabalho de conexão, entender o que é esse perdão. Todos nós sabemos que doar é muito comum na casa espírita. Fazemos caridade, doamos nosso tempo, doamos até mesmo nossos órgãos quando precisamos. E isso nos deixa, às vezes, muito na casa, satisfeitos, felizes por praticar esse ato. Mas a palavra perdoar, existe um prefixo per latino que dá o sentido de grandeza, de aumento. Então, perdoar é você doar completamente. É além do doar. Palavras como perfazer, perseguir, também tem esse mesmo sentido. Perseguir, seguir intensamente. Então nós estamos trabalhando aqui um pouco nessa conexão e vimos aqui que para que um elemento exista, é preciso que ele doe. Vou dar um exemplo para vocês do átomo. Para que nós temos o sal, para que esse sal exista, é necessário que o átomo de sódio doe para o cloro um átomo, um elétron. Sem essa doação, esse sal não tinha o sabor que nós temos hoje aqui. Esse sal não tem gosto, ficaria uma comida insossa, sem sentido e sem razão até de consumir o sal. Então, quando vocês colocam a doação, ela então transmite uma relevância, mas o perdão vai além do doar. Sentimento. Quem aqui já foi ferido e não conseguiu ser perdoado ou perdoar alguém? Sempre nós temos muitas razões para não perdoar ninguém. Nós estamos a todo momento doando o nosso tempo, mas perdoar é uma coisa mais difícil. E por que é tão difícil perdoar? Porque nós estamos na casa espírita, movimentando essas intenções e não conseguimos fazer o perdão funcionar. Porque nós não conseguimos entender porque ele não é no dia a dia, corriqueiramente. Uma história da Agnes Field. Essa mulher, ela é uma irlandesa naturalizada norte-americana. Ela teve 3 filhos, porém os 2 primeiros dela faleceram. Ela ficou só com a filha mais velha. Agnes Field trabalhava como enfermeira, cuidando de gente, de pessoas carentes que usavam drogas, principalmente o crack. Certa vez, Leonard Scoven era um homem que ela cuidava, que tinha um relacionamento com a sua filha mais velha, Patrícia. Patrícia tinha um filho de 6 anos, o Chris. Leonard Scoven, em 1998, atacado pela droga, assassinou os 2, Patrícia e o Chris de 6 anos. Agnes ficou massacrada. Não conseguia entender o seu sentimento, não conseguia perdoar, porque uma pessoa que ela ajudou a superar os seus desafios, assassinou seus últimos bens queridos, que era a filha e o filho. A reviravolta veio em 2005, depois de 7 anos de luto, de tristeza. Agnes resolveu escrever uma carta para Leonard Scoven. E essa carta foi propagando esse sentimento e foi libertando. Eles então usaram aqui
a justiça restaurativa. Essa justiça que diz que você, a partir do momento que você entra em contato com o seu algoz e começa a conversar através de um mediador, pode ser que você consiga superar a sua dor e assim conseguir chegar no ponto do perdão. Agnes, com essas cartas, junto com Scoven, Leonardo Scoven, por anos de escrita, virou um livro, Flores Selvagens. E esse livro acabou inspirando outras pessoas do mundo inteiro, inclusive no Brasil. Quando ela veio no Brasil, ela trouxe essa mensagem para ajudar aquelas pessoas que estavam também com a mesma dificuldade, que perderam entes queridos, mas que tinham dificuldade de executar o perdão. Agnes perdoou Leonardo Scoven, mas Leonardo Scoven jamais conseguiu olhar frente a frente com Agnes. Ela diz: com o passar dos anos, a situação não fica melhor, sim diferente. Você pode escolher viver na dor ou em recuperação. Tive meu próprio processo de perdão. É um trabalho difícil, mas não é impossível. O que eu estou trazendo aqui para vocês é relatos de acontecimentos que realmente aconteceram e que as pessoas usaram o perdão para transformar as suas vidas. Não ficar com a dor no sentimento, perdoar o outro, mas aquele que cometeu o ato não sai impune, mesmo que ele sofreu, mesmo que ele recebeu o perdão. A dívida continua. Scoven ainda está preso. E quem será? Como podemos julgar, por exemplo, o trabalho que ele fará, nesse decorrer do tempo aí, no plano espiritual. Mas Scoven fez um negócio interessante. Junto com Agnes, eles fundaram uma ONG. E essa ONG tem a intenção de ajudar pessoas com os mesmos problemas ocorridos com os dois. Então, houve sim uma transformação. O perdão, nesse momento, ele transformou a vida de Agnes e de Leonardo Scoven. Uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 25 diz: Jesus diz assim: concilie depressa com o seu inimigo, que ainda está a caminho. Porque o desencarnado é muito difícil de você reconciliar. Ele está inacessível. É um chamamento para que nós, ao momento de percebermos que determinadas pessoas cometeram um ato de injustiça conosco, olhemos para Mateus, olhemos para Jesus e reconciliemos com essa pessoa ainda encarnada. Porque desencarnado, como você vai acessar para pedir perdão? Então vamos trabalhar essa parte mais adiante. Por que é tão difícil você perdoar as pessoas? Qual o motivo que leva nós não conseguimos perdoar? Eu tentei entender isso porque é uma coisa que às vezes eu mesmo tenho dificuldade de perdoar determinadas coisinhas de pessoas que me magoaram, que fizeram me chateado. E não é coisa de pouco tempo, é coisa de muito tempo. Então essas pequenas partículas guardadas ao longo do tempo me incomodou. Tento então rever esse comportamento através da luz do Espiritismo. Por que eu não consigo perdoar esse meu companheiro, essa outra pessoa? Então, vejamos que o perdão é um desafio humano e também espiritual. Nós somos seres humanos. Nós ainda não chegamos à luz, à iluminação. Então, cometer esse tipo de erro, de não perdoar, é humano. Mas nós temos que trabalhar para que nós possamos melhorar, para que possamos avançar no nosso contexto e evoluir para um plano melhor. Assim digo, sob a luz do Espiritismo,
O perdão é considerado um dos mais profundos e desafiadores exercícios da alma. Ele exige desprendimento, humildade e compreensão espiritual, virtude que ainda estamos desenvolvendo ao longo de múltiplas reencarnações. Esse desafio compreende em superar as feridas emocionais profundas, oriundas de ofensas e mágoas que estão alojados em nosso orgulho e em nosso próprio ego. Então confundimos o perdão muitas vezes com vingança. E às vezes o perdão, a pessoa que perdoa, é encarado como frágil. Peraí, você está perdoando aquilo lá? Ou então conivente com o crime. Eu perdoo ele, mas ele assassinou. Eu perdoo. Peraí, mas você não pode perdoar. Ele cometeu essa atrocidade contigo. Por que você vai perdoar? E nós ficamos nesse ciclo da sociedade. O próprio Jesus disse, quando Pedro estava naquele momento difícil, falou assim: Jesus, quando que eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Porque diz a sociedade que eu devo perdoar o meu irmão 7 vezes. Jesus, com aquela paciência, com aquela humildade, olhou para Pedro e disse: não, Pedro, não é 7 vezes, é 70 vezes 7, cada momento que você tem que perdoar. Cada coisa que o seu inimigo infligiu a ti, perdoe 70 vezes 7. E Jesus disse o seguinte, que era o momento da cruz. Depois que Jesus cumpriu todas aquelas atividades, depois que fez todo aquele ensinamento, no momento último, preso à cruz, ele falou: perdoai, Senhor, meu Pai, porque eles não sabem o que fazem. É isso que nós temos que colocar, que perceber que ele conseguiu, em carne, perdoar os seus algozes. E ainda nós temos dificuldade de pensarmos que podemos perdoar. Nós estudamos o Evangelho, praticamos o Evangelho, mas o perdão não aparece. Ainda continuamos com o coração aflito, porque o perdão não foi ainda solucionado. De onde vem essa ideia que perdoar está ligado ao senso de impunidade? Se o próprio Evangelho nos guia para amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos, a ti mesmo. O perdão como libertação espiritual. A vida é um aprendizado constante e buscamos sem parar a felicidade na terra. Na medida que caminhamos, vamos guardando mágoas e ofensas de todos os tipos e vamos armazenando em nossos corações até que não suportamos mais essas mágoas e ofensas e se transformam em doenças do corpo e da alma. Tudo que nós fazemos tem um reflexo no nosso corpo. Dores do coração, angústia, sentimento de morte súbita, são tudo guardadas essas emoções que nós vamos guardando ao longo do tempo da nossa existência. E esse momento aqui, por quê? Na história da humanidade, lá por volta de 1700 a.C., existia uma lei chamada Lei de Talião. Essa lei dizia o seguinte: se o seu inimigo causou algo que te ofendeu, ele deve pagar o mesmo preço do mal cometido. Chamava de justiça retributiva, que nós conhecemos olho por olho, dente por dente. Até chegar em Jesus, que propôs uma nova luz, que perdoarmos os nossos inimigos, assim como nós perdoamos. E aí? 2025 anos.
e ainda estamos em dúvida. Ainda estamos praticando a lei de Hammurabi, a lei de Talião. E não conseguimos desenvolver o perdão como Jesus nos ensinou. Podemos até prender o assassino que matou o nosso ente querido, mas não podemos trazer de volta, ressuscitá-lo. É por isso que às vezes temos que pensar que o ente querido estaria melhor se ele estivesse em paz. E nós também estivéssemos em paz conosco mesmo, através do perdão. O indivíduo que foi perdoado não está liberado da própria culpa. Continuarão a carregar o peso do seu próprio erro. Se temos dificuldades de perdoar os outros, também não perdoamos a nós mesmos. Se não consigo me perdoar, acreditando que isso é justo, na verdade estou sendo egoísta. Pensando dessa forma, o outro expõe o que há de pior em mim. Porque o meu orgulho não deixa de ver o que eu realmente sou. E aí eu não consigo fazer o perdão, porque eu acredito que só o outro que comete erro. E eu sou incapaz de cometê-lo. Quando perdoamos, sentimos felicitados pelo ato do perdão. Nós sentimos bem, leve, por perdoarmos alguém, embora a criatura perdoada continue carregando o peso do seu deslize. Mas nós aliviamos quando pedimos perdão e deixamos de carregar esse lixo em nossos corações. Ficamos mais leves, mais felizes, mais tranquilos. A verdade é que erramos contra tanta gente no cotidiano. Uma ingratidão aqui, uma ingratidão ali, uma palavra mal falada, um gesto feito de forma errada. E tudo isso nós cometemos os nossos erros. Quanto de nós não gostaríamos que o outro nos perdoasse pelo que nós fizemos por ele? Nós nos ficamos pensando que se o outro chegasse e perdoasse para nós, nossos corações estariam mais tranquilos. Então, gente, Jesus nos diz que se alguém lhe bater na sua face, dê a outra. Mas na verdade essa outra face não é a face do rosto, é a face interna. É a face que está dentro de você, em que você vai conseguir perdoar esse outro. E se alguém pede para você caminhar 1000 passos, caminhe mais 1000 com ele. É uma forma também de você trabalhar o perdão, que você vai calmamente desenvolvendo esses passos. O Evangelho está recheado de fontes de perdão, mas nós não conseguimos vê-lo claramente, ou não queremos nos ver, porque esse perdão que nós deixamos de praticar, ele recai sobre nós como forma de dor e sofrimento. André Luiz nos ensina que no início fazemos coisas por obrigação. Depois começamos a fazer por hábito e depois eles acabam se tornando atitudes espontâneas. Ainda somos muito limitados em nossa evolução espiritual. É uma longa caminhada. Então começamos a desculpar, tolerar e suportar, e gradativamente iremos se tornar pessoas mais leves, mais serenas e mais abertas ao amor. O perdão como virtude. Nós trabalhamos na filosofia os aspectos que diz a respeito de
a identidade das pessoas. Como nos comportamos diante de certos argumentos. Então, o perdão como virtude. Certa vez, eram 3 pessoas, os discípulos, o mestre e o sábio. Os 3, o mestre e seus 2 discípulos, trabalhavam juntos, procurando a sua evolução. Mas existia um sábio, muito conhecedor da vida. E o mestre prometeu a seus discípulos que o levaria para conhecer esse sábio se eles conseguissem atingir determinado nível de conhecimento. Certa vez, atingido esse ponto, o mestre disse aos seus discípulos que preparassem o dia seguinte, pois eles iriam conhecer esse sábio. Eles ficaram ansiosos e prepararam. No dia seguinte, eles pegaram a estrada, e nessa estrada que eles estavam caminhando, existia também um grupo de pessoas que estavam lá, carregando os seus rebanhos até a cidade. Esses discípulos olhavam, o pessoal andando, caminhando, e de repente tinham um jovenzinho conduzindo esses rebanhos, e entre eles tinha um porco, e esse porco estava machucado, severamente machucado, e andava atrasando o comboio, o rebanho. O jovenzinho batia com a vara nesse porco para que ele apressasse. E quanto mais batia nesse porco, mais ele, no sofrimento que ele estava, não caminhava. De repente, no meio daquela multidão, apareceu um ancião de cabeça branquinha. Olhou para o jovem e perguntou: posso carregar o porco? O jovem incrédulo: que sentido faz você carregar o porco? Posso carregar o porco? Insistiu novamente. O jovenzinho: mas se você quer carregar, carregue. Esse senhor já de idade, magrinho, baixinho, carregou, pegou esse porco, colocou nas costas e foi caminhando. Os discípulos olharam, faz sentido? O cara do nada carregar um porco aqui lá pesado, já está meio velho, faz sentido carregar isso aí? Ele continuou então, até chegar na vila. E aí o mestre, chegando lá, esse cara curioso, porque nem o porco, nem o jovem, dava crédito, tinha gratidão por aquele ato que ele fez. Eles perguntaram para o mestre: por que, mestre? Eu vi esse ancião carregando o porco, faz sentido? Aí o mestre olhou para ele e disse: faz aí. Por que faz sentido? Porque ele vê naquele sofrimento. Se ele não fizesse esse ato, ele fica na consciência dele: olha, eu podia ter ajudado e não ajudei. O jovem falou assim: faz sentido mesmo. Então ele fez por ele mesmo, não fez pelo porco nem pelo jovenzinho. Então o senhor ancião, cabeça branca, fez por isso, fez para ajudar a si mesmo. Reuniram então eles e foram, chegaram até a montanha, subiram a montanha e chegaram até a casa onde estava o sábio. Ao bater na porta, a surpresa. O sábio era, na verdade, o ancião que tinha carregado o porco. Os discípulos ficaram pensando: como? Por que esse sábio o sábio conhecedor está aqui carregando esse porco? Que sentido faz isso? Passaram os dias, o dia inteiro, aprendendo essas coisas tudo novas que eles estavam levando. Mas aí, ao entardecer, resolveram retornar para a sua casa. Mas os discípulos ficaram perguntando para o sábio: sábio, fala para mim aqui, por que você carregou aquele porco? O sábio pensou: que porco?
Aquele porco que você carregou agora cedo, mais à tarde de manhãzinha, você colocou nas costas, baixou. Não, eu devo ter ficado velho, eu não lembro de ter carregado esse porco. Os discípulos ficaram assim meio incrédulos, deixaram, pô, como é que pode? Aquele velho lá carregou o porco, não lembro que carregou esse porco. Continuaram a sua jornada, voltaram para casa, eles ficaram aqui na dúvida. O mestre falou: gente, eu falei aquela resposta porque eu, como mestre, ficaria com esse pensamento. Eu carregaria o porco porque eu ficaria com a consciência pesada de não ter feito esse ato. Mas o sábio não precisa disso. O sábio, e com o seu entendimento, ele não precisa se preocupar com essas coisas. É por isso que ele carregou o porco. Então, aproveitarmos aqui essa virtude, esse diálogo que tem sobre o mestre, os discípulos e o sábio, e vamos pegar esse animal, o porco, e pensar que ele é o perdão. Ele representa aquilo que é incômodo, pesado, sujo e rejeitado pela maioria. É pesado porque exige esforço emocional, superação do orgulho e enfrentamento da dor. É sujo, pois envolve lidar com mágoas, injustiças, feridas, que muitas vezes preferimos ignorar. É rejeitado, porque muitas pessoas evitam perdoar por acharem que é sinal de fraqueza ou submissão. O sábio carrega sem hesitação. Mostra que a verdadeira sabedoria está em abraçar o que é difícil com amor e humildade. Às vezes, o que mais pesa não é o que carregamos nos braços, mas o que guardamos no coração. O perdão é como aquele porco ferido que o sábio carrega sem hesitar. Ele é incômodo, exige esforço, suja nossas roupas de orgulho. Mas justamente nesse gesto de acolher o que é difícil, que mora a verdadeira grandeza. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem dor. É escolher a leveza mesmo quando o mundo nos oferece rancor. O sábio não carrega o porco porque parece virtuoso. Ele o faz porque entende que aliviar o sofrimento alheio é também aliviar o seu próprio. Assim é o perdão, um presente que damos ao outro, mas que transforma-nos a nós mesmos. Quem perdoa não é fraco, é forte o suficiente para não deixar definir pela dor e livre o bastante para caminhar sem grilhões de mágoas. Pegando essa situação acima, onde o perdão nos ensina a sermos fortes, que amar é sempre mais leve do que odiar. Perdoar é ressignificar. No iniciar da Primeira Guerra Mundial, por volta de 1915 e 1917, os povos armênios foram massacrados pelos povos otomanos. Os povos armênios eram os cristãos. E por causa de divergências ideológicas, um grupo de soldados invadiu-se de uma casa que tinha 4 pessoas. Eram os pais e 2 irmãs, uma de 12 e uma de 15 anos. Esse comandante atirou nos pais, matando-os. Pegou a filha mais nova, a irmã mais nova, de 12 anos, entregou para os soldados para que eles fossem usados e abusados dela até a morte. A mais velha, de 15 anos, foi então submetida ao comandante como escrava sexual e passou a conviver numa casa que tinha mais
de uma pessoa, Armênios ou outras pessoas, como escravo sexual por 2 anos. Essa menina conseguiu fugir com outros demais e foi para Istambul. Quando terminou a guerra, ela se formou como enfermeira e foi trabalhar na Turquia. Certa vez, um dia, o diretor chegou para ela e disse: olha, tem um rapaz aqui, um senhor, que ele está com um problema de dermatose muito grave, que cheirava muito mal, difícil de tratar, estava à beira da morte, ainda respirava, mas com muita dificuldade, e que ninguém queria cuidar dele, nem os próprios familiares, porque ele fedia demais. E perguntou se ela teria essa capacidade. Ela então aceitou o desafio. O diretor pegou esse senhor, afastou ele numa ala bem distante, para que não pudesse interferir o mau cheiro dos demais, e ela ficou lá cuidando dele. O diretor até disse para ela: olha, não vai demorar muito, ele em breve vai morrer, porque as feridas são tão profundas que ele não vai sobreviver. 1 semana ou 2 aí já desencarna. E ela cuidou com afinco, tratou das feridas dele, cuidou dele como se fosse o seu pai. 6 meses depois, ele recuperou, saiu do hospital, teve alta, voltou para casa. Um dia ele retorna para o hospital para agradecer, já bem disposto, andando. Chega o diretor, vai agradecer o diretor não é comigo que você tem que agradecer. Você tem que agradecer aquela enfermeira, ela que cuidou de você sem queixume, ela que tratou de você com o maior carinho e amor. Ele se aproximou dela, perguntou o nome, ela disse. Ele percebeu que ela tinha um sotaque armênio. Ele lembrou e disse para ela: olha, na guerra eu estive lá na sua região. Ela falou assim: eu lembro. Você é aquele comandante que matou meus pais, assassinou a minha irmã e me fez escravo sexual. Ele empalideceu. Ele não acreditava. Depois de tudo que ele fez, ainda ela o tratou. Ele ficou em dúvida: por quê? Por que você me tratou? Ela disse: certa vez, uma pessoa me disse para que eu pudesse cuidar dos meus inimigos sempre. Essa pessoa é Jesus. Ela aprendeu com Jesus que cuidar do seu algoz também faz parte do perdão. Não é carregar mágoa e nem tristeza, mas fortalecer-se diante de uma situação como essa. Esse é um momento que temos que refletir. Porque seríamos nós capazes de fazer isso? Seríamos capazes de chegarmos a esse ponto de perdoar? E o que poderia acontecer se eu não perdoasse? E se acontecesse essa enfermeira, reconhecendo o seu algoz, o matasse? Ele já estava morto. Era questão de tempo. Ninguém ia ficar sabendo. Mas ela resolveu o contrário. Tratar ele com amor e carinho. Vou trazer uma próxima reflexão, é para pensarmos um pouco o que aconteceria se fosse o contrário. Se essa pessoa tivesse feito, não por amor, mas por raiva, vingança e ódio. A mágoa tóxica. A Revista Espírita de 1865. Uma menina de 13 anos, chamada Valentine, sofria de uma obsessão terrível. A Valentine
tinha um obsessor que não deixava ela reagir, prostrava dentro do quarto. Era preciso que o pai, às vezes, trouxesse 5 pessoas para segurá-la, quando a crise dela aumentava. E os 5 não conseguiam segurá-la. Ela tentou de tudo. A medicina da época não resolvia o problema. Aliou-se aos padres. O padre até passou um remedinho lá, fez uma oração, mas ela continuou piorando mais do que antes. Até que essa oportunidade chegou a uma casa espírita, a um grupo de estudos espíritas. E esse grupo então resolveu analisar esse acontecimento. E numa dessas sessões, os mentores falaram: aquela menina sofre de uma obsessão terrível. E esse obsessor é daqueles que é malicioso. Ele consegue te ludibriar se você deixar. Ele sabe cada aspecto do ser humano e sabe infligir a dor aonde tem. Passados então um tempo, eles começaram então a levar o pai para a sessão. E nessa sessão descobriu que o obsessor chamava Germano. À medida que as sessões iam prolongando, eles iam descobrindo o passado dessa Germana. Até que um dia ela contou, já bem disposta sobre a realização dela, ela tinha uma filha, e essa filha tinha dado à luz a 2 crianças. A avó, insatisfeita, pegou uma dessas crianças e arremessou nos rochedos, assassinando essa criança menor. A outra sobreviveu, mas a raiva da filha era insuportável. Eles brigavam o tempo todo, mãe e filha, sobre esse assassinato. A mãe foi presa por infanticídio, ficou 10 anos presa e morreu na prisão. Mais tarde, a filha, já doente, também desencarnou. Esse menino que sobreviveu, ele cresceu, tornou-se adulto, casou-se e teve essa filha recente, Valentine. A Valentine, que na verdade era sua mãe no passado, e a algoz era sua avó. Trago aqui para vocês que nessa passagem, somente o perdão consegue solucionar na terra, para que não levamos os nossos desafios para o plano espiritual. Porque foi preciso que os mentores do plano superior, para que o conflito não se propagasse na esfera espiritual, porque já estava encarnada, foi para o plano espiritual e separaram as duas. Mas a avó não conseguia largar a vingança. E percebem que se a Armênia tivesse feito o mesmo, matado o soldado, será que o ciclo repetiria? Aqui, o caso de Valentine é esse ciclo. Para romper esse ciclo, teve que convencer Germânia de que houvesse perdão e amor, para que o ciclo não perpetuasse na vida deles. A luta de ambas fora transferida do plano espiritual para o plano físico, num ciclo de perseguição, ódio e mágoa, interrompida com muita luta através do amor e do perdão. Que possamos escolher o caminho que nos leve à paz interior através do perdão. Esse caminho que tantos de nós estamos buscando, né, o tempo todo, o perdão como caminho para a paz interior. Certa vez um repórter entrevistou Mahatma Gandhi e perguntou para ele
se ele perdoa. Ele disse, não, eu não perdoo. O repórter ficou assim, incrédulo. Como? Como esse homem que libertou a Índia dos ingleses, sem usar uma arma, que dedicou a sua vida à paz e não perdoou. Gandhi simplesmente disse, eu não perdoo porque não guardo mágoa. Não tem necessidade de perdoar. E o perdão incondicional, que na sua essência, é doar por completo. Doar o amor, a paciência, a tolerância e a paz. É a mesma paz que Emmanuel traz no item 53, Caminho, Verdade e Vida, que nos ensina que a verdadeira paz é fruto da harmonia interior com os ensinamentos de Cristo e não da ausência de problemas externos. Que a justiça que desejamos espiritualmente passa pela paz interior de cada um. Nós colhemos o que plantamos e o plano espiritual respeita o livre-arbítrio e o processo de aprendizado humano. É por isso a principal mensagem que nos é enviada é de paz. Essa paz que não depende das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de viver em sintonia com os valores de Cristo, com o amor, o perdão e a humildade. Essa paz só floresce onde há perdão, porque perdoar é amar com maturidade, é escolher a serenidade em vez do conflito, é permitir que o coração se liberte para viver em plenitude. Essa é a elevação espiritual que devemos perseguir e a nós mesmos. Hoje, ao sair daqui, pense em quem você precisa libertar através do perdão. Talvez essa pessoa seja você mesmo. Obrigado. O perdão é o remédio que nos recompõe a alma doente. Não admita que o desespero lhe subjugue as energias. Guardar ofensa é conservar a sombra. Esqueçamos o mal para que a luz do bem nos felicite o caminho. André Luiz, Francisco Cândido Xavier. Obrigado a todos.